Agora, deputado, uma polêmica. O senhor teve uma discussão com a Célia Chacriabá durante o debate do marco do licenciamento ambiental, as últimas alterações que foram feitas, e por isso o senhor corre o risco, na verdade, já responde no Conselho de Ética, né? Qual que é a expectativa do senhor? Como é que estão os prazos? Primeiro assim, o Brasil não é o país em que o poste mija no cachorro, né? O Brasil é o país em que o cachorro acende a luz e o poste late, porque a gente estava numa discussão de licenciamento ambiental. Eu disse que as tribos indígenas, no licenciamento de Belo Monte, receberam dezenas de picape 4x4 com trava elétrica, ar-condicionado, 3 a 5 milhões de reais na conta corrente, casas, centenas de cabeças de gado Nelore, centenas de cabeças de gado leiteiro. E a deputada se sentiu ofendida, passou o recibo ali. Ela falou que absurdo esse deputado estrangeiro que não é daqui, fica falando sobre... Primeiro que eu sou brasileiro, com orgulho de ter uma mãe paraense e de ser neto de japoneses. Se bobear, tenho mais sangue indígena do que ela. E terceiro, que eu repeli uma injusta agressão. E nós temos no direito penal a figura da retorção imediata. Se eu te xingo, você me xinga de volta, ninguém cometeu crime. E eu não xinguei, eu fui ofendido, né? Ela foi... Como é que foi o quê? Reproduz para nós, se for possível. Para quem está ouvindo, não acompanhou a briga. Ela chamou o senhor de quê e o senhor falou o quê? Isso, ela me chamou de deputado estrangeiro e disse que eu não tinha direito de opinar de nada porque eu não sou daqui. Ainda que eu não fosse daqui, a razão ela é única e universal. Eu acho que ela pulou a fase do ensino médio que a gente aprende sobre iluminismo. Então, nós somos capazes de criticar e de debater com qualquer pessoa de qualquer lugar. Eu posso criticar uma política dos Estados Unidos e posso estar certo em relação à minha crítica. Mas eu sou daqui, sou brasileiro, sou neto de japonês, mãe paraense e tenho muito orgulho de todas as minhas origens. E aí eu falei sobre o licenciamento de Belo Monte e tal, e das compensações indevidas para tribos indígenas. Ela me fez essa agressão e eu falei, olha... Estrangeiro, ela estava com o cocar de pavão, estrangeiro é o pavão, que é uma ave asiática ali da terra dos meus ancestrais, não tem nada a ver com tribo indígena brasileira, mas tem gente que gosta de fazer cosplay. Nem citei o nome dela, mas mais uma vez ela passa recibo, ela vem pra cima de mim, fura a mão do Coronel Meira com uma caneta, a Coronel Fernanda tira a caneta da mão dela e ela fica lá gritando comigo e eu fico sentado só assim, tá bom, vai, fala com a minha mão aí. E eu sou representado por isso. Ela entra, pede minha prisão no Ministério Público e a minha cassação no Conselho de Ética. Ela me ataca, eu estou fazendo um debate de ideia, falando objetivamente do que estava no estudo de impacto ambiental, com o relatório de impacto ambiental, como compensação de um licenciamento, debatendo licenciamento. Aí ela me ataca no meu pessoal, eu defendo a minha honra da minha família, e o presidente Hugo Mota distribui a representação para o Conselho de Ética para eu ser cassado e já está correndo. Nunca vi um processo correr tão rápido. Quais são os prazos? Foi, primeiro, sorteada a lista tríplice de 3 possíveis relatores para minha cassação. O presidente da comissão do Conselho já nomeou o relator, o deputado Rodrigo Dazaelli. Foi aberto prazo para minha defesa. Eu devo apresentar minha defesa hoje e amanhã. E aí, daqui a uma semana, deve ser votado o parecer prévio do relator para saber se inicia-se o meu processo de cassação no Conselho ou não. Quem que é o relator? Deputado Rodrigo Dazaelli. Óbvio que eu tô... E assim, isso me estressa um pouco, porque eu tenho que parar projetos importantes nos quais eu estou trabalhando, e nós falamos de alguns aqui, para me defender, porque por mais que a acusação seja esdrúxula, a gente sabe que no Conselho de Ética é um julgamento político e eu posso, mesmo tendo razão, perder. Ter razão é um detalhe na política. Mas eu já adianto para você, se me for exigido pelo Conselho de eu recuar, de eu pedir desculpa, de eu me conciliar com ela, eu vou ser cassado. Porque eu não vou recuar, eu não vou voltar atrás. Eu fiz a defesa do meu nome, da minha família, que é mais importante, muito mais importante do que o meu mandato. Meus eleitores que me desculpem, mas eu acho que eles vão entender. Prefiro ser cassado e ficar inelegível 8 anos do que recuar num ponto em que eu tenho razão e que foi não só para defender minha honra, mas defender a honra da minha família. Agora, deputado, para terminar com um assunto do momento, fora da política, porque nós começamos falando dos assuntos quentes aqui no Congresso Nacional, em São Paulo, no estado do senhor, uma ocorrência que virou um caso de polícia tem chamado a atenção de pessoas que consumiram bebidas alcoólicas que estavam contaminadas com metanol. Esse assunto pode ser trazido para dentro da Câmara para um debate de regras?
Com certeza. Hoje já existe uma penalidade, já é crime você adulterar, né, bebida, enfim, qualquer produto, você falsificar esse produto, especialmente produtos que são consumidos, né, consumidos no sentido de, né, ingeridos, comida, bebida, medicamentos. Eu pretendo apresentar um projeto que cria uma qualificadora. A qualificadora é uma espécie no direito penal em que eu aumento a pena base para aquele crime quando ele é cometido naquelas circunstâncias. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: existe uma pena para falsificação de bebida. O que eu vou fazer é dizer o seguinte: a pena mínima para falsificação de bebida e a pena máxima, ela é maior caso o consumo dessa bebida cause uma lesão grave, que significa lesão grave para o ordenamento jurídico, ela é uma que deixa sequela permanente. Ou se deixa uma lesão média, pode não ser uma grande sequela, mas ainda deixa sequela. Aí nós vamos ter um aumento da pena base e da pena máxima. Porque, assim, eu acho, assim, verdadeiramente assustador e triste uma pessoa que tá lá bebendo, tá no momento de descontração e fica cega, do nada, porque tomou uma bebida que algum criminoso, vagabundo adulterou. Isso, para mim, realmente é muito chocante. Você ter uma lesão tão grave quanto você ficar cego pro resto da sua vida. Eu vou evitar adjetivos aqui, porque alguma pessoa, né, adulterou sua bebida. Por quê? Sabe, por quê? Uma coisa é, sei lá, ele dilui, colocou água na bebida para render mais, vender mais. Outra coisa, por que metanol? Por que você quer fazer isso com as pessoas? Coisas, não, tô envenenando o inimigo, uma pessoa que eu odeio. Outra coisa, milhões de pessoas que eu não conheço, isso não entra na minha cabeça. Por que uma pessoa vai fazer um negócio desse? Imagina a tragédia para uma pessoa que vai ter a sua vida inteira comprometida porque tomou uma bebida. Deputado, dos assuntos que estão pegando fogo no Congresso Nacional, que a partir desta semana devem ser muito debatidos, estão o imposto de renda, a ampliação da faixa de isenção e também o projeto da anistia. Na perspectiva do senhor, quais são os destinos? Como é que vai ser esse debate? Eu acho que a questão do imposto de renda deve ser votado, né? Ninguém é contra a isenção até R$5.000. Aliás, eu acho um ponto importante se lembrar, né? Os deputados da base do governo estão falando muito de que, olha, o Congresso não quer priorizar a isenção, o governo quer priorizar. Em 2023, no primeiro ano do mandato do presidente Lula, nós da oposição apresentamos um destaque no projeto do reajuste do salário mínimo para que houvesse a isenção até R$5.000 desde já do ano de 2023. E o PT foi contra. A base do governo votou contra. Então, assim, a primeira coisa que precisa ficar muito clara é que o governo está com esse discurso de que quer a isenção, mas teve a oportunidade de fazer isso logo no começo do mandato e não fez. Deixou para fazer só no ano de eleição. Além disso, em vez deles compensarem, né, a perda de arrecadação com corte de gastos, que é o que o governo deveria estar fazendo desde o início, eles querem aumentar a tributação. E aumentar a tributação com a mentira de que quem recebe mais de R$60.000 paga 2%. Qualquer pessoa que já tenha tido um CNPJ sabe que nem no Simples, alguém que tem um recebimento de um lucro líquido de R$60.000 ao mês, paga uma alíquota de 2%. As alíquotas são públicas, basta qualquer um consultar. Então tem um argumento mentiroso com uma desculpa de, mais uma vez, tributar o setor produtivo. Então, esse projeto deve ser votado nessa semana. Eu, pessoalmente, apresentei uma emenda para retirar a compensação ao aumento de imposto que está sendo colocado pelo governo e pela seguinte razão. Quando foi feito o decreto do IOF, aumentando ilegalmente a alíquota do tributo, a Câmara dos Deputados derrubou e o Supremo Tribunal Federal derrubou a decisão da Câmara. Então, permaneceu a tributação do IOF. Só que nesse meio tempo, entre a decisão do Congresso e a decisão do Supremo, o governo editou uma medida provisória que foi para compensar, aumentar outros impostos para compensar a perda de arrecadação ou deixar de arrecadar com o aumento de IOF. Só que o IOF voltou, então o governo ficou com as duas arrecadações, do aumento da alíquota de IOF e da tributação, né, da letra de crédito agrícola e da letra de crédito imobiliário. Então, o que eu estou apresentando é o seguinte: bom, já que o governo já compensou uma arrecadação que ele não perdeu, nós não precisamos compensar de nenhuma maneira a arrecadação do IR, porque ela já está compensada pela medida provisória. Sobre a anistia... E qual que é a chance que o senhor acha de não tributar a LCA e a LCI conforme vai ser a proposta do senhor? Não, na verdade, a minha proposta é de não fazer aquela tributação de alíquota efetiva de 10%. Sim. Utilizar a medida provisória de tributação de LCI e de LCA para compensar
Mantém a isenção na tributação. A isenção do imposto de renda, isso. Agora, passando também, mais uma vez, para reforçar meu posicionamento e deixar claro, eu também sou contra a tributação de LCI e de LCA, porque não é um privilégio tributário, é uma maneira de você ter o financiamento do agronegócio e do setor imobiliário sem depender tanto dos juros que nós temos hoje praticados pelos bancos e muito inflacionados pelo juros estabelecido pelo Banco Central, que é resultado da política fiscal desastrosa e dos gastos do governo Lula. O que eu defendo é que o governo, de fato, faça corte de despesas discricionárias e, mais principalmente, de despesas obrigatórias, que corte os privilégios tributários que ele prometeu, porque se fala muito... Primeiro o governo falou, olha, 800 bilhões de privilégios tributários. Desses 800 bilhões, nós vamos cortar de 10% a 15%. Aí eles já diminuíram essa base. Agora essa base já ficou, não, vamos diminuir para 500 bilhões de reais. Desses 500 bilhões de reais, vamos cortar 10%, vamos cortar 1% dessa base. Então, assim, no final das contas, eles vão compensar o número que era 800 bilhões que eles diziam no começo que iam cortar, que eram privilégios para os mais ricos, o que é mentira também, porque parte disso é dedução de imposto de renda, é simples, é desoneração para entidades de assistência social, nem tudo isso é para os mais ricos, parte e eu combato também, mas os 800 bilhões viraram uma compensação de 10 a 15 bilhões, né? Então, esses gastos que o governo de fato deveria cortar, ele não quer cortar, porque ele não quer enfrentar nem a elite privada e nem a elite pública cortando super salário, né? Então, o meu posicionamento é que no mundo ideal, tivesse a isenção de 5 mil, não tivesse a compensação que eles estão propondo dos 10% e não tivesse a tributação de LCI nem LCA. E sobre super salários, o senhor tem alguma proposta específica? Eu consegui coletar as assinaturas necessárias para a PEC que eu tenho chamado de antiprivilégio, né? Que são, que abate, né, todos aqueles que recebem mais do que 46 mil reais, que é o teto remuneratório hoje. Você não tem nenhuma verba indenizatória que possa ultrapassar esse valor. Hoje, por exemplo, nós temos o caso dos advogados da União, né, que recebem honorários e que, para mim, é uma coisa absolutamente irracional. Porque você é um advogado público, você já tem estabilidade, você já tem um salário ali de 30, 46 mil reais. Você ainda vai receber honorários como se você fosse um advogado privado. Honorário para o advogado privado existe porque o advogado da iniciativa privada ele corre risco. Ele não tem estabilidade, ele não tem salário fixo. Ele depende das oscilações de mercado dos clientes que ele consegue. O advogado público não. Ele tem estabilidade, ele tem salário, não tem que receber honorários. E aí a justificativa que eu escuto, não, mas hoje a lei diz que os honorários são direito do advogado, tanto privado como público. Sim, a lei está errada, né? Não existe isso no mundo desenvolvido, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, você não tem advogado público recebendo honorários. E o senhor sabe quantos honorários dos advogados públicos custam para o Brasil hoje por ano? Hoje, nós temos a média por advogado da União, eles receberam em honorários nos primeiros 6 meses desse ano, 300 mil reais cada um. Então, assim, para além de um salário, que muitas vezes bate no teto de 46 mil reais, eles ainda recebem um adicional de 300 mil reais que deveria ir para os cofres da União, deveria ir para os cofres públicos. E qual que é o instrumento que o senhor está utilizando para combater e qual que é a expectativa de tramitação? Tem duas propostas. Primeiro, a PEC antiprivilégio já impede que qualquer verba indenizatória ou remuneratória ultrapasse os 46 mil reais. A outra medida é um projeto que acabe especificamente com os honorários advocatícios da advocacia pública. Para esse que o senhor coletou assinaturas para urgência? Não, eu coletei assinaturas para a PEC, que esse é o mais difícil. Para coletar para os honorários vai ser mais fácil, porque não é PEC, é projeto de lei. Agora, deputado, vamos voltar um pouquinho no imposto de renda. O senhor acredita que a oposição vai tentar estender a faixa de isenção de imposto de renda? Isso pode constranger o governo? Eu acho possível. Já escutei alguns deputados que pensam em apresentar destaques para obrigar o governo a votar essa ampliação dessa isenção para até R$ 7.500. Acho que ficaria muito feio para um governo que está dizendo que está se preocupando para a classe média ou para os mais pobres pagarem menos impostos, serem contra a ampliação dessa faixa de isenção, mas, ao mesmo tempo, sei que o governo não vai encontrar compensação para esse aumento da faixa de isenção e não vai querer cortar gasto para compensar. Então, eles estão numa encruzilhada, porque, ao mesmo tempo que o Haddad não pode submeter o Lula a cometer crime fiscal, né, aprovando uma medida sem compensação, eles também não podem perder o discurso de que estão beneficiando os mais pobres com essa isenção. Então, o que o governo vai fazer, não sei. No final, o senhor acha que passa dos 5? No final, eu acho mais provável que passe do que não passe. Agora, como é que o governo vai fazer para compensar é que eu não sei. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes. Deixe o like,
Comente abaixo o que achou, vire membro do canal por apenas R$ 3,99 e tenha acesso a benefícios exclusivos. Te vejo no próximo vídeo.